Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. O verbete de hoje na Enciclopédia Marxista aqui no canal é materialismo, materialismo, isso mesmo. E esses verbetes, esse verbete em particular, materialismo, ele faz parte de uma série de temas que vão estar indicados aqui na descrição, que quando acompanhados aqui na Enciclopédia Marxista na ordem específica, constitui aí um curso básico sobre o tema de dialética, dialética no interior de Marx e do melhor da tradição marxista, evidentemente. E hoje é um dos temas fundamentais, mas ao mesmo tempo normalmente tratado como se Marx tivesse uma teoria geral de toda a matéria, que é exatamente o oposto do materialismo. Então, como quase sempre eu faço, vamos começar dizendo que o materialismo não é. O materialismo em Marx não é, em nenhum sentido, um dogma a respeito de toda a matéria. Ou seja, é algo que diz respeito ao funcionamento de toda a matéria em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque se assim o fosse, não seria materialismo, né? Eu precisaria de algo para além da matéria. Se existe algo que fundamenta toda a matéria, que diz como a matéria se comporta, como ela funciona, no que ela se fundamenta em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento, então significaria que existiria algo que estaria para além da matéria. Então o materialismo em Marx não é nem um dogma metafísico, como uma afirmação, por exemplo, de que só a matéria existe, né? Apenas uma teoria, por assim dizer, metafísica pode provar que só a matéria existe. Tampouco é um dogma metafísico a respeito da natureza geral de toda a matéria, né? Porque também só uma teoria metafísica que se coloca para além da matéria poderia dizer sobre como a matéria funciona em todo e em qualquer lugar, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Então, se valorizar o aspecto material, por assim dizer, ser um materialista, também não significa valorizar aquilo que é externo, a objetividade morta, estática, externa, em detrimento do pensamento, da subjetividade, da consciência. Então, esse é um dos primeiros aspectos fundamentais para se entender materialismo em Marx. Marx rompe de fato com esse dualismo que caracteriza várias das concepções que existiram ao longo da história, justamente por reconhecer que a consciência, o pensamento, a subjetividade é parte intrínseca, indissolúvel, parte material indissolúvel do próprio homem. O homem é, por natureza, dotado de subjetividade, de consciência, de pensamento e, portanto, é capaz de desenvolver atividade humana sensível, de forma não predeterminada. Ele é materialmente assim, tá? Então, resumindo, o materialismo não é uma teoria geral da matéria, o que seria antimaterialista, inclusive, né? Ele é o que, então? É uma concepção, um ponto de partida, um pressuposto no sentido de um modo de proceder, né? Então você parte do pressuposto de que é possível entender os fenômenos, sejam quais forem esses fenômenos, estudando-os internamente, materialmente, sem pressupor que eles têm um fundamento externo, transcendente que os determina, seja ele de origem divina, uma natureza humana comum e universal dada desde sempre, uma natureza da matéria comum, universal e dada desde sempre. E como que se prova isso? Ora, evidentemente não se prova isso no geral, é um modo de proceder, né? Se com base em uma concepção materialista, você se propõe a investigar um conjunto de fenômenos e consegue, a partir das suas conexões internas, sem recorrer a nenhum princípio transcendente, explicá-los, então significa que esses princípios transcendentes agora são desnecessários. Eu não preciso deles para explicar os fenômenos. Pior, eles são inclusive um estorvo, uma distorção, já que é algo de fora aplicado sobre um processo, sendo que esse processo não precisa desse algo de fora para poder ser explicado, para poder ser compreendido de modo materialista, tá? Então eu vou ler aqui para vocês dois trechos, que me parece, como sempre, aqui na Enciclopédia Marxista, eu trago um ou dois trechos que são ilustrativos, não é isso? Do tema que se apresenta. Então vou ler dois trechos sobre materialismo. O primeiro
É sobre o que eu mencionei acima. Então, o materialismo em Marx não é uma valorização do objeto externo em detrimento da subjetividade, porque a subjetividade agora é algo constituinte materialmente dos próprios homens, de modo necessário. E isso é importante porque isso distingue o materialismo de Marx de outros como os de Feuerbach, que valoriza a objetividade, né? É um materialismo que valoriza a objetividade enquanto algo externo, estático, exterior ao indivíduo. Não é? Então, a primeira tese, a de Feuerbach, diz o seguinte: a lacuna capital de todo o materialismo até agora, incluso o de Feuerbach, é que o concreto, a efetividade, o sensível, é captado apenas sobre a forma de objeto ou de intuição. Ou seja, o próprio indivíduo que produz esse conhecimento e que age nesse mundo a ser conhecido não é entendido como alguém objetivamente dotado de atividade e, portanto, de subjetividade de consciência. Não é? Não é, porém, né, então esse objeto não é, porém, entendido como atividade humana sensível, praxis, não como forma subjetiva. Eis porque, em oposição ao materialismo, né, o aspecto ativo foi desenvolvido de maneira abstrata pelo idealismo. Essa primeira tese, a de Feuerbach, gente, vocês vão entender uma afirmação clássica de Lenin, de que ele prefere um idealista do que um materialista grosseiro, um materialista burro, um materialista esquemático, que não considera a ação humana na história enquanto atividade de um ser dotado de subjetividade. Que naturalmente, né, então, esse materialista grosseiro, que naturalmente desconhece a atividade real, sensível como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis, realmente distintos dos objetos do pensamento, mas não apreende a própria atividade humana como atividade objetiva, tá? Então vocês vão entender porque é tão importante para Marx, no estudo do capitalismo, por exemplo, entender como aquele tipo de sociedade específico materialmente existente em uma época histórica particular tende a produzir formas de se pensar, né, objetos do pensamento tão comuns àquela própria época e ao mesmo tempo incompreensíveis diante de outras épocas, correto? O segundo trecho que eu vou ler aqui para vocês está na ideologia alemã, que eu considero ser o trecho mais geral que dá conta do que é a concepção materialista de Marx. Tá? Na ideologia alemã, Marx diz: os pressupostos de que partimos não são pressupostos arbitrários. Então, não é algo que eu elegi pela minha mente como sendo o fundamento da humanidade, da matéria, do universo no geral. Que pressupostos são esses? Não são pressupostos arbitrários nem dogmas, mas pressupostos reais, de que só se pode abstrair na imaginação. Então, o ponto de partida de todo materialista são os fenômenos reais com quais nós nos defrontamos. Mas, diferente do empirismo, por exemplo, não se assume esses fenômenos reais tal como eles são na sua imediaticidade, de forma direta, mas procura ver como eles se conectam de forma a se manifestar exatamente aquilo que a gente vê diante de nós. Não é? Não basta você ver que tem um preço para você entender o que produz o preço e o que o preço expressa. Mas tampouco vai se buscar uma explicação dos preços numa teoria geral baseada num pressuposto arbitrário que sai da nossa cabeça, mas procurando estudar a conexão dos fenômenos que resulta exatamente naquele modo de aparecer. Tá? Então, o materialismo ele se opõe a qualquer teoria que busque os primeiros princípios e causas de todas as coisas, uma teoria, por exemplo, geral da matéria, uma teoria geral do ser social, uma teoria geral do homem, porque nesse caso seria esses princípios, vindo se sabe-se lá de onde, talvez de Deus ou de qualquer coisa, é quem explicaria o conjunto da matéria, da realidade humana, da realidade material. Se opõe ao kantismo, que separa a estrutura do nosso modo de conhecer das coisas tal como elas são, e vê o conhecimento como uma criação da nossa subjetividade a partir dos objetos da experiência, dos fenômenos. Então não parte desse dogma de que nós não conhecemos os fenômenos, mas procura conhecer os fenômenos tais como são. E por último, muito rapidamente, sem que eu possa desenvolver. Na antiguidade, gente, na verdade, ao contrário do que faz parecer o nosso estudo das teorias e filosofias antigas, dominaram filosofias materialistas, tá? Que tinham algo de especulativo, mas procuravam especular hipóteses que, caso válidas, possibilitavam explicar a realidade material sem recorrer a nada transcendente. Como é o caso de Demócrito com a hipótese automística, como é o caso dos estoicos, que vai ter vários elementos, mas com uma hipótese da simpatia, que tem a ver com a conexão do mundo material.
E até mesmo os platônicos, pós-Platão, eram muito céticos com relação a princípios transcendentes que explicam tudo, e o próprio aristotelismo, durante a antiguidade, marginalizou a metafísica e eram naturalistas na sua maioria. No entanto, os textos que chegou até nós, peneirados por toda uma tradição católica que só reproduziu aquilo que se adequava à própria tradição católica ali na alta e sobretudo na baixa Idade Média, nos dá uma visão muito enviesada da antiguidade clássica, onde a metafísica só dominou durante um período muito pequeno. Então é isso. Apenas como provocação, esse é o verbete sobre materialismo. Até os próximos que sairão aqui na Enciclopédia Marxista.